Olá, amados, amadas do Senhor, graça e paz seja convosco. Eu sei que você está aí na sua célula. Nós temos muitas células que se reúnem na quarta-feira. Na verdade, a maior parte das nossas células se reúnem nas quartas-feiras, algumas uma outra parte nos sábados e algumas em algum outro dia, porque não conseguem reunir nem nas quartas e nem nos sábados. Então, há liberdade para que os irmãos façam no dia mais adequado. Mas uma grande parte, daqui a pouco os pastores vão me passar aqui quantos irmãos já estão online, quantas células estão. Acho que domingo, na quarta-feira passada, foi quase algo perto de 300 ou 400, né, pastor Rafael? 600? Ixi, então eu errei demais, velho. Mais de 600, entre 500 e 600 células estavam conosco aqui na quarta passada, e eu tenho muita alegria de estar com você aqui nesta noite. Nós transmitimos para todas as nossas células que estão acontecendo hoje. Eu sou o Christian Gimenez, o pastor da Igreja Videira de Cuiabá, e nós estamos nesse dia para profetizar algo sobre a sua vida. Você que é um visitante, está aí na célula, você que foi convidado por alguém, você é muito bem-vindo, e creia que a palavra que você vai receber hoje não é uma palavra sobre religião, não é a respeito de dogmas, paradigmas e coisas religiosas, é a respeito de Jesus Cristo na sua vida, entrando na sua casa e fazendo a diferença sobre tudo que você é e você faz. Há uma bênção a ser multiplicada sobre a sua casa, amém? Então você é bem-vindo, e eu quero já pedir para você que você não é inscrito, você não segue o canal. Eu estou sempre falando com os irmãos todos os dias de manhã, numa devocional, no canal Christian Gimenez Play, às 7 horas da manhã. Então se inscreva lá no canal, é gratuito, você ativa o sininho da notificação, e todas as vezes que eu entrar ao vivo, ou durante a semana, ou com os cultos de domingo pela manhã, que são 8 horas da manhã, todos os nossos cultos transmitidos, o YouTube vai mostrar para você que nós estamos lá ao vivo, e você vai então poder assistir na hora mais adequada, tá bom? Nós estamos essa semana, na segunda semana do nosso jejum e oração, e muitas bênçãos nós temos recebido da parte do Senhor. Há muitos testemunhos sendo contados, não dá para compartilhar todos aqui, mas eu pedi para os irmãos separarem pelo menos um para nós compartilharmos, e então eu quero passar um testemunho aqui para os irmãos, para que vocês também vejam como Deus está operando nas vidas. Antes do testemunho, enquanto eles preparam tudo para soltar ali o testemunho, eu quero também lembrar você que é líder de célula, que todas as nossas ofertas são feitas na célula. As que são feitas na célula são ofertas que vão para o Instituto Videira, ok? Não fazemos ofertas nas células para a igreja. Na igreja nós fazemos sim ofertas e dízimos nos cultos, nos nossos cultos. Nas células, todas as ofertas que são levantadas são para abençoar pessoas que precisam, as pessoas mais carentes. Então, essa sua oferta que você entrega aí na sua célula, ela é revertida em cesta básica, ela é revertida em cursos em parceria com o Sebrae, com o Senac, que nós fazemos no Pedra 90, e muitas pessoas são abençoadas. Então ela é revertida em cuidado com a saúde, porque nós temos o Instituto Videira Saúde, que tem atendido muitas pessoas. Logo nós vamos trazer relatórios, e assim tem sido uma bênção. O carinho dos nossos médicos, os nossos profissionais da área da saúde, da igreja, para com as pessoas, tem me surpreendido, tem me deixado realmente muito feliz, e esse dinheiro dá condições de nós termos todos esses ambientes funcionando, pagar os funcionários. Obviamente os profissionais de saúde não cobram nada, eles fazem espontaneamente, né? Mas há insumos, há energia, ar-condicionado, secretaria, todas essas coisas funcionando, que é com a sua oferta que isso acontece, ok? Nós vamos aí mais para frente, se tivermos incentivos públicos, vamos aceitar, porque é em prol da comunidade, mas até aqui não temos nada do governo, não temos ajuda de nada. Nós estamos fazendo com dinheiro seu, da Igreja Videira e dos irmãos que querem contribuir como uma expressão de amor ao próximo.
Graças a Deus pela nossa igreja, porque é uma igreja próspera e podemos fazer muitas coisas. Os irmãos aqui me falaram agora que nós vamos celebrar esse ano só, pastor João Paulo, nós já estamos chegando a 1.000 pessoas atendidas pelo Instituto, entre atendimentos de cesta básica, cursos e a área da saúde. Então, em tão pouco tempo nós alcançamos tantas pessoas e isso é poderoso, isso alegra o meu coração e tenho certeza que alegra o seu também. Amém? Você que tem contribuído, faz parte dessa obra, então contribua sempre que puder, com alegria, sabendo que o seu dinheiro está sendo empregado nisso, para ajudar as pessoas que precisam. O amor de Deus e a nossa expressão como igreja na direção daqueles que estão precisando. O nosso testemunho está pronto aí? Então vamos assistir o testemunho, lembrando que hoje também nós vamos fazer a mesma dinâmica, né, pastor Jonathan? Então você foi enviado no grupo de líderes, há um link para você entrar no Zoom? Google Meet, que você que é líder de célula, se você entrar aí e você vai então filmar a sua célula, coloca aí a câmera num lugar específico que apareça a sua célula. Logo depois do testemunho nós vamos colocar aqui no telão, porque aqui estão os discipuladores, provavelmente o seu discipulador está aqui sentado, olhando as suas células, ele vai sentir muita alegria de ver você reunido aí com a sua célula, e enquanto eu estiver ministrando, vocês vão ficar aqui atrás do telão, aparecendo com a sua célula. Então faça isso enquanto nós vemos o testemunho. Vamos passar o testemunho? Em 9 de agosto de 2024, nós sofremos uma tragédia muito grande em nossa vida. Nós perdemos a nossa filha de 9 meses de vida, tivemos que enterrar ela. Isso foi um baque na nossa vida, tanto na minha quanto na vida da minha esposa. A morte dela aconteceu numa sexta, o enterro no sábado, e na segunda-feira nós tivemos que participar de uma campanha. Os nossos pastores tinham conversado com a gente para nem participar, mas decidimos participar. E a minha esposa decidiu colocar na tarjeta algumas coisas em específico que ela queria. E uma das coisas que ela escreveu foi que ela queria ter um filho novamente. Alguns meses passaram e descobrimos que a minha esposa estava grávida de uma criança. Nos alegramos muito, porém, infelizmente, ela acabou perdendo esse bebê. Então isso foi mais um baque tanto para mim quanto para ela, porque foi um luto atrás do outro e começamos a duvidar a respeito daquilo que Deus tinha para nós. Então decidimos, conversando entre nós, a não tentar mais ter filhos durante aquele tempo, esperar mais um pouco mais. Foi aí que Deus tinha ministrado ao meu coração, o coração da minha esposa, que Ele iria nos dar um filho. E depois de 3 meses, descobrimos que a minha esposa estava grávida de novo de um bebê. Quando eu descobri que eu estava grávida novamente, não foi um momento que eu fiquei alegre, não foi um momento de alegria. Foi um momento de medo, porque eu tive medo de me alegrar. E eu cheguei e conversei com a minha pastora e falei: pastora, eu tenho medo de ficar feliz novamente, eu tenho medo de me alegrar e tudo acontecer novamente. E foi aí que o Senhor me trouxe a memória daquela tarjeta que eu escrevi, que eu orei, que aquele filho, esse filho que eu estava gerando era o filho da promessa, era o filho da alegria, era o filho que eu pedi para o Senhor, um bebê alegre, saudável e feliz. E eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Esse é o nosso filho, o filho da promessa do Senhor. E você pode ver que ele está bem animado mesmo. Mas eu quero dizer para você confiar nas promessas do Senhor. Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida. E quando você decide crer por meio da fé, o Senhor pode fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É uma grande alegria fazer parte dessa igreja, porque você sabe, o William é pastor aqui na nossa igreja, então os milagres não acontecem apenas com os irmãos, desde os pastores nós vivemos milagre, não é mesmo, pastores? Então o milagre de Deus está em todos os lugares e realmente é muito complicado quando você se depara com situações como essa, que abalam a sua fé e você fica pensando: será que Deus tem isso para mim? Pois é, eu quero dizer para você essa noite: fortaleça-se no Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para que você tenha sua fé aumentada. Porque não é verdade que todas as coisas no mundo são fáceis. A verdade é que passamos por dificuldades e às vezes situações impensáveis, né? Uma situação como essa de perder um filho, ninguém programa, né? Ninguém projeta isso. Na verdade, todos pensam totalmente ao contrário, mas
O Senhor sabe de todas as coisas e Ele tem os caminhos dele para nos abençoar. O que eu posso dizer é que a restituição de Deus sempre será verdadeira no nosso meio. Glória a Deus pela vida do pastor William, sua esposa, e por esse grande testemunho. Eu quero agora compartilhar uma palavra com você a respeito da multiplicação da provisão de Deus. E estou alegre porque tantos irmãos já estão aqui conosco. Não sei se você pode ver, queria que o irmão abrisse a câmera para você ver. Então, muitas células aqui, Cleibiano Nogueira, Luiz Juliano, Elevanilton, Eliton, os irmãos Leandro, muitos irmãos, Vitor Hugo, Rodolfo, Tiago. São muitas células, né? Não vai dar para falar de todos. O Anderson aqui com os irmãos. Glória a Deus, porque são tantas células, quase 600 células semana passada, e eu acredito que essa semana será mais ou menos o mesmo tanto, e é uma alegria ver os irmãos reunidos. Há irmãos reunidos em 5, em 10, há células que tem mais pessoas, 20 pessoas. Lá no meu apartamento mesmo está tendo uma célula agora, acabei de sair de lá. Minha esposa fala assim, põe só 25, não pode ser mais do que isso, porque é um apartamento, tem uma sala que é grande, mas realmente tem um limite. O que é que vocês estão me mostrando? Célula Stay, nossa, parece uma congregação essa célula aí, irmãos. É muito grande. Deus abençoe vocês, que bênção, muito bom. Os irmãos daqui estão olhando todos vocês, é uma alegria. Fiquem aí, e aí os irmãos vão passando. Se tiverem mais irmãos, outras páginas aí, os irmãos vão mudando as páginas para que todos apareçam, tá bom? Graças a Deus, uma alegria ter vocês. Graças a Deus por essa tecnologia, amém, irmãos? Tem gente que vive falando mal, YouTube, Instagram. Eu não falo mal, eu abençoo. Porque o YouTube me proporciona que lá da minha casa, todo dia de manhã, 7 horas da manhã, eu sento na mesa, coloco meu celular, estou falando com os irmãos. Cerca de 250 irmãos essa semana estão comigo ao vivo, eles estão ali, e depois muitos outros ouvem. Vê se isso não é uma ferramenta de Deus. Eu sei que pode ser usada para o mal também, mas nós fazemos o bem, levando a mensagem do Evangelho. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre essa multiplicação da provisão, a provisão de Deus em uma perspectiva espiritual. E o texto que eu uso para isso, que eu quero usar, é João capítulo 6, quando o apóstolo João narra a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu sei que é uma passagem conhecida de muitas pessoas, então eu não vou aqui ler todo o texto com você, mas eu quero desta passagem, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, tirar para você algumas verdades espirituais e enfatizá-las na sua vida, aplicando na sua vida. Então, o texto todo é de João, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Mas eu vou ler alguns trechos que eu quero enfatizar com você a respeito do que aconteceu nessa multiplicação de pães e de peixes e aplicar na sua vida. E no capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Então, qual é a primeira aplicação espiritual que eu posso fazer e eu quero fazer com você aqui? É que Jesus sai do mar e vem para o monte. Ou seja, preste atenção, o monte na Bíblia simboliza, essas coisas de geografia na Bíblia têm sentido. E o monte simboliza um lugar elevado onde a maior parte dos milagres, dos eventos bíblicos aconteceu. A maior parte dos milagres aconteceu neste lugar. E o que eu quero mostrar para você é que, em primeiro lugar, se você quer ver a bênção, a multiplicação da parte do Senhor, você precisa subir o monte. Mas não é literal, não é subir o monte. Eu sei que é a prática de crentes, né, subir ao monte para orar, e nada de errado com isso, mas a verdade espiritual é que é importante.
A verdade espiritual é que você precisa sair do nível natural, um nível mais baixo, um nível natural para buscar o sobrenatural de Deus. Essa é a aplicação. O fato de monte significar coisas grandes em Deus, milagres acontecem no monte, não é por acaso na Bíblia. O mar simboliza o lugar dos mortos, o mar simboliza o mundo sem Deus e perdido, mas o monte simboliza um lugar mais alto, e esse lugar mais alto, subir no monte, significa sair do nível rasteiro, das opiniões do mundo, significa sair e elevar os olhos para ver como Deus vê. Então hoje eu quero te convidar, em primeiro lugar, a olhar para a sua vida como Deus vê. Como Deus vê a situação em que você está passando. Como Deus olha as possibilidades que estão diante de você. Faça esse exercício em primeiro lugar e creia. Deus é bom e Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Tenha um lugar elevado e uma mente aberta para receber coisas elevadas da parte do Senhor. Você não tem de fato uma religião, e eu quero reafirmar para você, nós não estamos aqui, você que está às vezes acostumado a se ligar em religião, em coisas naturais, em rituais religiosos, creia, nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo e um relacionamento claro da humanidade com a divindade por meio de Jesus Cristo. Essa é a verdade, e a maneira de você fazer isso, sabe qual é? Tendo a sua vida elevada. Suba ao monte, mas suba ao monte no sentido espiritual, para que você tenha um relacionamento espiritual claro com Deus. E você, por meio de Cristo, acesse coisas divinas, respostas de Deus na sua vida. Amém? Mas a descrição continua, e a Bíblia diz no versículo 4 que era, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, no tempo em que os pães foram multiplicados e os peixes, a Páscoa estava próxima. O que isso significa, pastor? Você precisa entender que não há prosperidade, a não ser que a Páscoa seja a base de tudo. Então, como assim, pastor? A Páscoa é a base de tudo? Porque a maior parte das pessoas está acostumado com, quando se fala em Páscoa, já lembra logo no ovo e num coelho, não é mesmo? Mas a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. A base de tudo que temos e somos para com Deus é esse fato. É o fato da cruz. É o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado. Morreu para pagar a sua dívida e ressuscitou para que você pudesse viver junto com Ele. Então, não importa em qual igreja você frequenta, em que lugar você vai, o que importa é se você tem esta base. Se você entende a base do Evangelho. Qual é a base do Evangelho? É Cristo morrendo e ressuscitando. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Então você precisa ter isso em mente. E a segunda aplicação que eu quero fazer com você sobre esta passagem é essa. A morte e ressurreição de Cristo são a base da sua vida. É o que sustenta o propósito da sua vida, é o que faz sentido você estar envolvido em tudo que você está fazendo como um ser humano na terra, porque é isso que te dá certeza da salvação e da vida eterna. É esta base que te sustenta para todas as coisas demais. Porque se você estiver envolvido, às vezes você até está envolvido em coisas, em fazer o bem, em coisas religiosas, coisas que dizem respeito à igreja, mas se você não tem essa base, creia, em algum momento não vai fazer sentido. Em algum momento vai fazer sentido você estar envolvido com outra coisa. Então preste atenção, a base da morte e ressurreição, a cruz de Cristo é a verdadeira base para tudo que fazemos. Cristo morreu, ressuscitou e nós estamos certos disso. Por isso, a nossa fé aponta para a eternidade e a nossa vida toda aqui na terra, envolvida na obra de Cristo, faz sentido. Amém, irmão? Então, nunca se esqueça dessa base. Mas o texto continua, e João 6, versículo 5 diz,
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então veja, olha o que a palavra diz. Jesus já sabia o que ele estava para fazer, mas ele disse isso para o experimentar. O que isso significa? Que Jesus estava testando, experimentando os discípulos, porque os discípulos sempre são ensinados com as circunstâncias. Então você pode ver, nesta circunstância da multiplicação dos pães e dos peixes, um discípulo disse: olha, é muita gente, não tem jeito, vamos despedi-los para que eles, cada um se vira. É a opinião de um discípulo. A opinião do outro é: nem se a gente tivesse muito dinheiro, nem tem lugar para comprar tanto pão. E aí o outro veio com: olha, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, olha aqui, esse daqui tem alguma coisa, mas é muito pouco. Veja, são opiniões diferentes, mas todas elas opiniões com base no natural. Eu quero chamar a sua atenção para que você comece a compreender que existe algo de Deus que Ele quer te mostrar e te testar. Você vê que a opinião de Jesus é totalmente diferente. O que Jesus diz é diferente do que todos os outros pensam de maneira natural, porque Jesus é Deus, é sobrenatural, e a provisão dele vai muito além do que qualquer um pode até imaginar. Eu fico imaginando que os discípulos pensaram em muitas possibilidades, menos no pão multiplicado. É verdade ou não é? Eles não pensaram: agora tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, vamos multiplicar aí 5.000 homens. Então a conta que os estudiosos fazem é porque não eram contados naquela época mulheres e crianças, então eram mais de 10.000 pessoas para comer. Como assim? Mas Jesus sempre tem algo planejado. Mas para além disso, eu quero mostrar para você que é importante que você entenda que Jesus sempre quer te ensinar com alguma situação que você está passando. Então, a situação aparentemente não tem solução. A situação está complicada. Como você viu esse testemunho, né, do nosso irmão pastor William? É um momento complicado, onde você diz: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Então, sempre tenha em mente que o Senhor quer lhe ensinar algo. Sempre pergunte ao Senhor, nunca pergunte: por que eu estou passando por isso? Não, Senhor, por que eu? Coitado de mim! Não tem esse espírito de comiseração. Pergunte com uma boa perspectiva: Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar nessa dificuldade? O que é que o Senhor quer me ensinar que eu ainda não sei nesse ambiente, nessa circunstância? O Senhor sempre tem o melhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Não é verdade que todas as coisas vêm de Deus. Não acredite nessa bobagem. Há ataques malignos, há questões de circunstâncias da vida de um mundo caído. Mas mesmo em dias de ataques, mesmo em dias em que Deus não enviou e algo sobreveio para você, isso vai se tornar para o seu bem, porque Deus é poderoso para fazer isso, amém? Isso que a palavra de Deus diz. Então, tenha essa perspectiva. O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu quero aprender. Senhor, essa dificuldade financeira que eu estou passando, o que é que o Senhor quer me ensinar? Provavelmente Ele quer te ensinar mordomia, provavelmente Ele quer te mostrar uma saída para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida profissional. Tenha sempre em mente aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque os pensamentos dele são bons para você. Amém, irmão? Mas o texto continua. Em João, no versículo 6, agora capítulo 6, nós estamos no versículo 10, e a Bíblia diz: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então veja, os homens eram em número de quase 5.000. E aí Jesus falou: manda todo mundo se assentar. E na Bíblia, assentar-se aponta para algo muito importante, que é o descanso de Deus.
Não é o descanso da mesmice, não é o descanso da infrutificação, não é o descanso do ócio, é o descanso da paz no espírito, é o descanso da paz na alma, é o descanso de saber que tem alguém que está provendo. Então veja, sentar-se, assentar-se, fala da sua fé. E há momentos em que você demonstra fé só se acalmando diante da tribulação, só se acalmando diante da tempestade. A tempestade está grande, mas por dentro, eu declaro sobre a sua vida, haverá paz, não haverá ansiedade, haverá graça de Deus sobre as circunstâncias para que você viva em paz. Viver em paz é uma bênção divina. Você se lembra que Jesus estava no barco e houve uma tempestade, e todos os pescadores pensando que iriam morrer, mas olha lá Jesus fazendo o quê? Dormindo. E depois que Jesus acorda e repreende a tempestade, o que é que ele diz para os discípulos? Por que é que vocês não têm fé? Ou seja, a expressão de fé naquele momento era a paz que traz a autoridade. Mesmo no meio das circunstâncias de tempestade na sua vida, eu declaro sobre a sua vida, haverá paz na sua alma. E você, com a autoridade do nome do Senhor, vai declarar sobre as circunstâncias e isso vai ter resultado. Você verá a glória de Deus operando através de você. Amém? Então, assente-se. É importante que você fique assentado com o Senhor, é importante que você tenha esse espírito de fé para trazer para você paz. E a maior expressão de fé é a paz. Ainda que a fé tenha poder para conquistar coisas grandes, as coisas grandes que você vai conquistar na sua vida não são muitas. Acredite, ninguém vive a vida conquistando coisas grandes todo dia. Muito provavelmente elas são esporádicas, não é, pastor Washington? Uma vez no ano, uma grande coisa que você fez, um grande negócio, uma grande fase da sua vida mudou, uma celebração com os filhos e assim por diante. Mas a maior parte da sua vida você vai viver o que nós chamamos de uma normalidade. Viver essa normalidade em paz na alma, isso é fé constante, isso é vida abençoada. Isso é vida que te enriquece, porque é riqueza diária que Deus tem para você. E eu quero chamar você que está aí me ouvindo hoje nessa célula e não tem tido paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu declaro em nome do Senhor que toda ansiedade vai sair da sua vida em nome de Jesus. Não como num passe de mágicas, mas pela autoridade do nome do Senhor. Você vai crer que Ele é o seu provedor, você vai receber essa paz de Cristo e vai viver os seus dias sem ansiedade. É muito ruim viver ansioso, com medo. Essas coisas da alma tiram a qualidade da sua vida e você vai vivendo sem perceber uma vida muito ruim. Mas não é isso que Jesus tem para você. Jesus veio para que você tivesse vida e vida abundante. É o que eu declaro para você nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero prosseguir para fazer algumas aplicações e orar com você. No versículo 11, a palavra de Deus diz, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu o pão entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. O que é que Jesus fez? Ele tomou o pão, depois de um discípulo ter dito, é muito pouco, não dá. O que aquele discípulo via? Pastor, ele via a realidade, porque é claro que 5 pães para 5.000 é muito pouco. Ele via o natural. Muita gente que olha o natural e acha que é o máximo, né? Crentes, eu falo, brinco com os irmãos carinhosamente, digo que crentes que só veem o natural podem ser chamados de crente IBGE. Porque o IBGE, sim, ele faz uma estatística do que é possível ser contado. Mas Jesus não. Jesus olha 5 pães e diz, graças a Deus. O que isso significa? Isso significa que gratidão atrai multiplicação para a sua vida. Procure ter gratidão, dê graças a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que a vontade do Senhor é que você dê graças a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do vosso Pai.
Amém, irmãos? Amém. Então veja, pastor, mas há uma situação que não há muita razão de dar graça. Pois né, nessa situação você dá graças a Deus. Foi o que Jesus falou. Jesus deu graças a Deus. Ele tomou o pão e o peixe, e alguém pode dizer, não, é muito pouco. Alguém pode reclamar, mas há alguém que dá graças a Deus em meio às dificuldades e às possibilidades que a palavra deixa bem clara que o pão multiplicou. Como que o pão multiplicou? O Senhor deu graças, e eu fico imaginando que o pão não multiplicou assim, começou a cair pão da mão de Jesus. Pega lá, correndo um pão ali multiplicando. Não, foi isso que aconteceu. O que o Senhor fez? Ele partiu e ele deu aos discípulos. Sabe na mão de quem que multiplicou? Na mão dos discípulos. Quando você crê na palavra de Cristo e avança para uma obra que Ele te chamou para fazer, aí haverá multiplicação, aí haverá frutificação. Então veja, depois de dar graças, o que nós vemos é algo sobrenatural acontecendo. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que há poder de Deus para fazer. Como? Não sei. Se é milagre, não há como explicar. Creia, o seu Deus é um Deus de milagre. Então, se o seu Deus é um Deus de milagre e não há como explicar, não tente explicar. Creia na provisão sobrenatural de Deus. E eu quero te chamar para crer. Talvez você olhe para o seu casamento e diga, não, meu casamento, olhando naturalmente, não tem como melhorar. Glória a Deus, porque não vai ser naturalmente, vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Minha vida financeira, naturalmente, não tem como sair desse imbróglio que eu me envolvi com a minha empresa, não tem como resolver essa questão financeira. Graças a Deus que Deus é poderoso e algo sobrenatural vai acontecer na sua direção e o poder de Deus irá se multiplicar, amém? Então veja, a solução de Deus é sobrenatural e é isso que você precisa crer. Creia em Deus. Há pessoas que recorrem a Deus de maneira natural, mas Deus não é natural, Deus é espírito, diz a palavra. Queira e anseie em ver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua célula. Haverão curas, haverão libertações e o sobrenatural de Deus virá sobre você. Amém? É isso que nós cremos. É por isso que nós buscamos a Deus e por isso que nós recebemos de Deus. Essa é a verdade. Eu quero orar com você, terminando, dizendo que lá no versículo 12 e 13, a palavra diz assim, então, e quando já estavam fartos, porque há fartura e abundância de Deus, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, se fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Aleluia! Veja, o que esse texto mostra? Que a provisão de Deus sempre é abundante, é superabundante. Além de 5 pães e 2 peixinhos ter alimentado mais de 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças, ainda sobrou. Eu fico pensando, não sei se você sabe, mas sentaram-se de 50 em 50 e os discípulos é que ficaram trabalhando. Os discípulos ficaram distribuindo. E algum pode ter pensado, nós vamos distribuir, mas e nós que estamos com fome também? Vai sobrar o que para a gente? Pois é, depois que todos, a Bíblia diz, comeram quanto queriam, não foi regrado, ainda sobraram 12 cestos cheios, ou seja, quem distribuiu não ficou com pão ou com peixe, ou não comeu quanto quis na hora, sobrou um cesto para ele. E os discípulos então guardaram. Jesus falou, agora você pode guardar. Isso aponta para 2 coisas. Primeiro, que a multiplicação de Deus é sobrenatural e é abundante sobre a sua vida. E segundo, que você que serve ao Senhor, nunca pense que você vai ficar sem o galardão. Há um cesto cheio de provisão para você. Você que tem pregado o evangelho, você que é líder de célula, você que é um irmão que está aí me ouvindo agora,
dessas centenas de células que estão conectadas conosco e ao anfitrião, quero declarar a abundância de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos aqui com os discipuladores, estamos orando por você, porque você tem sido fiel ao Senhor. Alguns irmãos entre nós fazem anos que abrem as suas casas, todas as quartas-feiras, ou todos os sábados. A sua casa é uma bênção, e eu declaro que a bênção de Obed-Edom está sobre a sua vida. Haverá grande multiplicação, haverá grande colheita, haverá um poder sobrenatural do Senhor está vindo na sua direção para operar o melhor de Deus na sua casa e na sua família. Você crê assim? Amém? Então creia, a bênção é sobrenatural, o favor de Deus é abundante, a bênção de Deus para você, ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, hoje nós vamos orar e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Um dia você vai contar o testemunho, e será breve, de algo que Deus fez em você e através de você. Amém? Eu quero orar com você, que por acaso você está aí na sua célula e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você tenha a intimidade com alguma religião, alguma atitude religiosa, você já frequentou, você já foi batizado na igreja católica quando pequeno, mas você sente que quer um relacionamento real com Deus. Você quer ver milagres acontecendo na sua vida, nas diversas áreas da sua vida. Hoje eu quero orar com você para que, para além de uma religião, você tenha um relacionamento, para que a vida de Deus entre em você e o Espírito Santo agora se mova através de você, trazendo você as bênçãos multiplicadas e o favor multiplicado sobre a sua vida. Amém? Eu quero pedir que você feche os seus olhos onde você está aí na sua célula. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir esta oração. Essa oração não é para você ingressar numa igreja, para você mudar de religião. Essa oração é para você convidar o Espírito da vida de Cristo para entrar dentro de você e fazer de você uma nova criatura, entregando a sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que assim que eu falasse, você aí do seu lugar, repetisse essa oração hoje. Com fé no seu coração, diga esta noite: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi esta palavra e eu recebo esta palavra com fé em meu coração, e eu te peço, muda a minha vida, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é Deus, nasceu da Virgem Maria, cresceu em nosso meio, se tornou homem sem pecado, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador, e assim o recebo essa noite, em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida e faz tudo novo, para que eu viva o sobrenatural do Senhor e a provisão do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus por você que fez essa oração em fé, convidando o Espírito da vida para entrar dentro de si. Eu quero declarar que você nunca mais estará sozinho. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. E todos os dias da sua vida, você pode crer que o Senhor tem bons pensamentos a seu respeito, Ele te ama e está na sua vida para te abençoar. Amém? Eu quero agora deixar com os nossos líderes de célula, que os irmãos façam oração, que os irmãos profetizem sobre a vida das pessoas, orem pelas necessidades, façam a cadeira da bênção, que o Senhor abençoe vocês e vocês tenham uma reunião, um prosseguimento de reunião abençoada em nome de Jesus. Deus os abençoe. Até domingo, se você puder estar conosco, venha em algum dos nossos cultos. Um abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.